Se você está acompanhando a nossa série Personagens em Amigurumi, chegou a hora de fazer mais um integrante da família Simpsons. Hoje eu vou ensinar o passo a passo completo da Maggie em versão chaveiro. A lista completa de materiais está aqui na descrição, então pega a agulha e vamos começar. Para fazer a cabeça, a gente vai começar aqui com o fio amarelo, fazendo 7 correntinhas. Então a gente inicia aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir da segunda correntinha aqui, a gente vem fazendo 5 pontos baixos. Insere a agulha de cima para baixo e puxa o fio que vem lá do novelo para fazer 5 pontos baixos. Feitos aqui os 5 pontos baixos, agora nesse último ponto a gente vai fazer um aumento triplo, ou seja, são 3 pontos baixos dentro desse mesmo ponto de base. Então, a gente coloca aqui 3 pontos e vira o trabalho. Então, vai pegar agora as alças que sobraram lá do outro lado, já escondendo o fio inicial aqui por trás, fazendo então 4 pontos baixos. Para aqui no último ponto, a gente faça um aumento também. Então, faz aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim, a gente finaliza aqui a primeira carreira com 14 pontos. Agora, a gente segue aqui para a segunda carreira, fazendo no primeiro ponto um aumento. Então, faz 2 pontos baixos aqui nesse primeiro ponto. Vamos só colocar o marcador agora. E aí, segue aqui, ó, 4 pontos baixos. E nesses 3 pontos da curvinha aqui, a gente vai fazer um aumento para cada um deles. Então, segue aqui 2 pontos baixos em cada ponto de base nos próximos 3 pontos. Então, são 3 aumentos seguidos. E aí, a gente vira novamente e segue aqui 4 pontos baixos. Chegando aqui nos 2 últimos pontos, a gente também faz aumento. Então, são 2 pontos no mesmo ponto de base por 2 vezes, para fechar essa segunda carreira aqui com 20 pontos. Então, a gente tem aqui agora 20 pontos baixos na nossa base e faremos carreiras retas agora. Então, da número 3 até a número 7 serão 20 pontos baixos, ou seja, 5 carreiras retas. Então, a gente segue fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto, por 5 carreiras. Então, eu vou fazer aqui e a gente já se encontra. Finalizada a carreira número 7, agora para a carreira número 8, a gente segue fazendo aqui 2 pontos baixos e uma diminuição, ou seja, a gente vai começar a fechar a cabeça agora. Então, essa sequência se repete por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição até o final. Finalizamos, então, aqui a carreira número 8, ficando com 15 pontos no final. Agora, a gente pausa um pouquinho para começar a colocar o enchimento. Então, preenche aqui um pouquinho a cabeça com o enchimento, para não deixar tudo para o final, para ela ficar melhor distribuída e mais proporcional. Então, a gente coloca aqui um pouquinho de enchimento. Então, preencheu aqui um tanto que ficou suficiente, ó, ajustou a cabeça. Segue para fazer aqui a carreira número 9, um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Então, segue aqui, ó, um ponto baixo e uma diminuição. Segue assim até o final. Finalizamos aqui a carreira número 9, sobraram agora 10 pontos baixos. Então, a gente vai fazer na próxima carreira toda de diminuições. Então, a carreira número 10 toda de diminuições, ou seja, 5 diminuições, pegando aqui os 2 pontos juntos para fechar em um. Só que conforme a gente for fazendo agora essa carreira, a gente já vai colocando o enchimento aqui para ele ficar bem completinho. Então, ó, vai colocando o tanto de enchimento que ainda cabe para deixar a cabecinha no formato certinho. Colocou o enchimento, ajusta aqui para a cabeça ficar certinho no formato que a gente quer e segue fazendo as diminuições. Se precisar, no final, a gente coloca um pouquinho mais de enchimento.
Aí, finalizamos a carreira, então. Agora, a gente tira o marcador e coloca só um tantinho mais de enchimento para completar essa pontinha aqui, para o redondinho da cabeça ficar bem certinho. Ó, completou essa parte de enchimento que estava faltando aqui só para o topo da cabeça, a gente pode cortar o fio, deixando um pedaço longo, para a gente fazer aqui o anel mágico invertido e usar para fazer as orelhinhas depois. Então, primeiro a gente vai pegar a agulha de tapeceiro, colocar aqui no fio, para fechar a cabeça aqui com o anel mágico invertido. Então, a gente tem os 5 pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vai pegar aqui, ó, somente na alça da frente de cada um deles e passar o fio, para poder puxar e fechar. Então, já foram 3, ó, 4, 5. Fez isso, agora puxa o fio, fecha o anel e volta aqui, ó, com a agulha exatamente no centro dele, para inserir lá para dentro da peça, ó, e poder puxar. Dessa forma, a gente ajusta, ó, esse final bem certinho. Então, o anel mágico fica bem fechadinho e a gente tem a nossa cabecinha finalizada. Agora, esse fio aqui, a gente deixa ele reservado para depois fazer as orelhinhas dela. Agora, para fazer o cabelo dela, como que a gente vai fazer aqui? Entre as carreiras 4 e 5, a gente vai fazer uma marcação. Então, conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vamos marcar. Então, para isso, vamos usar aqui, ó, alfinetes. Então, a gente coloca aqui um alfinete aqui, entre as carreiras 4 e 5. Coloca um outro alfinete aqui, ó, bem no centro do anel mágico, pra gente saber aqui aonde que é o meio. E coloca o outro alfinete, ó, na mesma direção, lá do outro lado. Também entre as carreiras 4 e 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, na mesma direção. Então, como que a gente vai fazer agora? A gente vai iniciar por aqui. Então, a gente vai pegar um pedaço do fio amarelo, vai prender ele aqui, ó, com um nó corrediço aqui na agulha. Então, a gente prende o fio aqui na agulha e atravessa aqui esses pontos, ó. Então, tira esse primeiro alfinete, atravessa os pontos da cabeça de um lado para o outro para fazer a primeira mecha. Então, a gente vai puxar o fio que vem do novelo aqui e vai fazer pontos baixos. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, a gente sobe aqui 2 correntinhas, volta aqui, ó, na primeira correntinha, prendendo com um ponto baixíssimo, e faz de novo no mesmo lugar 2 pontos baixos. Então, faz o primeiro e o segundo. Assim, a gente conclui aqui a primeira mecha, prendendo no ponto do lado, aqui, com um ponto baixíssimo. Então, essa é a primeira mechinha do cabelo. E agora, a gente repete esse processo 7 vezes, ou seja, a gente vai ter um total aqui de 7 mechas. Então, a gente insere de novo aqui, ó, atravessando os pontos, ó, e faz os 2 pontos baixos. Então, primeiro, segundo, aí sobe as 2 correntinhas, prende aqui com um ponto baixíssimo na primeira correntinha e desce de novo, fazendo os 2 pontos baixos. No ponto seguinte aqui, que é do lado, a gente vai prender com um ponto baixíssimo. E assim a gente finaliza a segunda mecha. Agora, no ponto do lado, a gente faz a terceira. E repete todo esse processo até o final. E agora me conta aqui nos comentários qual personagem você quer ver na próxima versão chaveiro, porque toda semana tem um novo integrante chegando para essa coleção e o próximo pode ser a sua sugestão. Finalizou aqui as mechas, a gente vai cortar o pedaço do fio, vai pegar a agulha de tapeceiro, vai encontrar com ele lá do outro lado, com o fio inicial. Então, a gente se encontra com ele para poder amarrar e finalizar. Então, ficou assim, 3 mechas de um lado, uma bem no meio e outras 3 do outro lado. E a gente finaliza agora amarrando essas 2 pontas de fio aqui
para esconder para dentro da peça. Então, corto o excesso aqui. E aí, uma dica que eu quero dar para vocês é que eu uso aqui, ó, esse pedaço de arame, um arame normal que a gente usa geralmente para fazer estrutura, né, das peças, para dar sustentação. Então, com uma ponta, ó, cortada simples, ela fica muito mais fácil para a gente empurrar, ó, o fio para dentro da peça do que usar qualquer outro objeto, ó. Esse aqui ele facilita muito, porque ele enrosca no fio, ó, e empurra lá para dentro, fazendo com que ele desapareça dentro da peça, ó, e não saia para fora. Então, essa é uma dica muito boa e muito simples de usar um pedacinho de arame para a gente poder esconder as sobras de fio para dentro das nossas peças. Então, finalizado aqui os cabelos, agora a gente pega aquele fio que sobrou lá do anel mágico, coloca aqui na agulha de tapeceiro para a gente fazer as orelhinhas. Então, as orelhas, elas vão ficar, ó, a gente sai com o fio exatamente aqui, ó, do lado da última mecha, ó, que é na carreira número 4, ó, então 1, 2, 3, 4, e a gente vai fazer aqui 5 voltinhas. Então, vai passar esse fio aqui exatamente nessa altura da última mecha, 5 vezes para fazer o relevinho da orelhinha dela. E daí, quando for a quinta, a gente passa lá pro outro lado, ó, na mesma altura, na mesma direção, para fazer a orelhinha do lado de lá. Então, a gente sai aqui do outro lado com o fio. Então, ó, fez o relevinho desse lado. Agora, na mesma direção aqui, na mesma altura, lá do outro lado, ó, a gente vai fazer a outra orelhinha. Então, da mesma forma, repete aqui, passando o fio 5 vezes. E quando finalizar, sai com ele lá atrás para fazer o arremate. Então, tem uma orelhinha de um lado, orelhinha do outro. Agora, aqui atrás, é só a gente passar por qualquer pontinho aqui, ó, e fazer um nozinho. E empurrar para dentro da peça, sair para qualquer ponto, sem puxar muito aqui, ó, para ele não repuxar o trabalho, mas para esconder esse arremate. E aí, aqui, agora a gente corta e de novo empurra o restinho para dentro da peça. E vai ficar assim. Para que o trabalho fique mais delicado, se você preferir, você pode usar uma agulha de numeração menor da que você estava usando para fazer a cabeça, para fazer as outras partes, que são a chupeta, o lacinho, os olhos e o nariz. Então, aqui para a chupeta eu vou usar o fio vermelho e a gente vai fazer aqui, ó, 3 pontos baixos dentro do anel mágico, ó. Então, pega aqui dentro do anel mágico e faz 3 pontos baixos. Feitos os 3 pontos baixos, a gente pode fechar o anel, deixar um pedaço de fio aqui para finalizar. E aí, a gente vai fazer aqui um ponto fake. Então, pega aqui a agulha de tapeceiro, insere aqui nessa parte que a gente cortou e vai finalizar aqui, ó, com um ponto fake, ó. Então, pula o último ponto, vem aqui no penúltimo e simula esse último ponto. Como são apenas 3 pontos, ele fica meio apertadinho mesmo, ó, mas a gente consegue fazer aqui essa simulação de ponto. Finalizou com ponto fake, ele vai ficar assim. Aí, a gente vai pegar esse fiozinho aqui e vai passar ele aqui, ó, fazendo a alça da chupeta. Então, a gente vai passar ele de baixo para cima por um ponto e vai descer de cima para baixo por outro ponto do outro lado, para simular aqui a alça da chupetinha, ó. Então, vai deixar aqui, ó, uma argolinha, tá vendo? Essa argolinha, ela vai simular a alça da chupeta. E agora, essas duas pontas aqui dentro, a gente amarra e corta bem rente
Só que, ó, na hora de puxar para fazer o nozinho, coloca alguma coisa aqui, ó, para que a alça da chupeta não entre junto, ó, para ela se manter no formato que a gente quer. Então, aí a gente amarra aqui e corta para depois colar lá na cabeça. Ó, prendeu bem, a gente tem aqui a mini chupetinha, ó, com a alcinha, certo? Agora a gente reserva para colar na peça depois. Para fazer o lacinho dela, a gente vai pegar um pedacinho de fio azul e dentro do anel mágico, a gente vai subir aqui, ó, 4 correntinhas. Então, faz aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Prende com um ponto baixíssimo aqui dentro do anel e repete, subindo mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Prende de novo com um ponto baixíssimo. E é somente isso. Agora, a gente vai cortar um pedaço de fio longo, vai puxar, vai fechar esse anel. Então, a gente tem aqui, ó, um lacinho de cada lado, né? Ó, uma argolinha de cada lado. Aí, o que que a gente vai fazer? Vai ajustar bem e vai pegar esse fio maior que sobrou e vai dar 3 voltinhas aqui, ó, no centro do lacinho e vai unir com esse fio aqui do anel mágico e dar um nozinho aqui na parte de trás. Então, passa ele aqui, ó, ajustando para ficar bem amarradinho, ó. E aí, a gente tem aqui o lacinho com o miolo finalizado. E assim, a gente forma o lacinho, né? E ele fica assim. Aí, amarrou aqui, é só cortar pra gente colar na cabecinha depois. Então, ó, amarra e corta o excesso. E é assim que vai ficar o lacinho. Então, para fazer o nariz, é com o fio amarelo também, a gente vai pegar aqui e fazer dentro do anel mágico 4 pontos baixos. Então, vai prender aqui o primeiro ponto e vai vir fazendo aqui 4 pontos baixos. Finalizou aqui os pontos baixos, vai fechar o anel e vai continuar fazendo aqui para a segunda carreira 4 pontos baixos também. Então, para cada ponto de base aqui, a gente vai fazer um pontinho. Então, é só seguir fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base nessa segunda carreira. Finalizou aqui os 4 pontos baixos, agora a gente vai ajustar, porque a peça ela tende a virar, né, ao contrário, então a gente ajusta aqui, colocando ela na posição certa, para ficar o narizinho bem certinho aqui, ó. Então, o narizinho é apenas isso. A gente agora vai cortar o fio e fazer o ponto fake aqui para finalizar e fechar a peça. Insere na agulha aqui de tapeceiro e finaliza aqui fechando com um ponto fake. Esse excesso de fio aqui que vinha do anel mágico a gente pode cortar e a pontinha pode empurrar para dentro. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos, vai pular o último aqui, vai vir no penúltimo, vai inserir de baixo para cima e agora vai entrar novamente aqui no último ponto para fechar e simular o último ponto aqui. Então, agora a gente pode também cortar esse excesso de fio e a pontinha colocar para dentro aqui para servir de enchimento do narizinho. Então, tá finalizado aqui. O nosso nariz é apenas essa bolinha que a gente vai colocar na peça usando cola. Então, é só finalizar assim, ó, com um ponto fake para colar na peça. Então, esse é o nosso nariz. A gente vai agora para fazer os olhos com o fio branco, a gente vai fazer também aqui dentro do anel mágico, só que agora 6 pontos baixos. Então, prende aqui a primeira correntinha e segue fazendo aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Será somente isso. Vai finalizar também com um ponto fake. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, ajusta aqui e faz o último. Temos aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico, é só cortar o fio também
e puxar. Vamos pegar aqui a agulha de tapeceiro para finalizar com o ponto fake. Então, da mesma forma, vai pular aqui, ó, esse último, vai vir no penúltimo, vai inserir e vai entrar de volta dentro do último. Então, dessa forma, a gente simula o último ponto e fica com um redondinho certinho. Não precisa fechar tanto o anel aqui, porque a gente vai fazer a parte preta agora do olho. Para isso, a gente vai usar um pedacinho de fio preto, insere aqui na agulha de tapeceiro e vai inserir de trás para frente, ó. Então, de trás para frente para fazer aqui um nó francês. Então, vai dar as voltas aqui na agulha, ó, e vai laçar aqui, ó, um pedacinho do fio branco antes de descer. Então, ó, laçou um pedacinho de fio branco, desce no mesmo buraquinho por onde entrou o fio e puxa bem devagar. Então, aqui, ó, você puxa com cuidado para que o fio desça e ajuste aqui o nozinho, ó, para ele formar o pretinho do olho. Então, dessa forma, a gente tem aqui o miolinho do olho dentro da parte branca. Ajustou, ó, ficou no tamanho que queria, vai vir aqui atrás agora e vai fazer um nozinho com essas duas pontas. Então, cuida aqui para não puxar tanto, ó, para ele não desfazer a bolinha lá na frente, ó. Então, ajusta. Fez o nozinho, ó, o olho ficou perfeitinho. Vai fazer a mesma coisa com a parte branca. Vai juntar as duas pontas aqui, dando dois nozinhos, para que a gente possa cortar esses fios aqui para colar na peça. Então, a gente vai colar o olho e o nariz na peça. Então, essa parte final aqui, esse arremate de fios, a gente pode finalizar cortando bem rente aqui, ó. Então, corta esse excesso que a gente vai colar na peça. Então, ele vai ficar assim. Esse é o olhinho, a gente faz duas peças iguais. Então, agora que a gente já tem o lacinho pronto, já tem os olhinhos, já tem o nariz e a chupetinha, a gente só precisa colar na peça. Para isso, a gente vai usar alfinetes para nos ajudar e a cola de artesanato para a gente poder passar na peça. Antes de iniciar, a gente vai posicionar cada peça aqui aonde que a gente vai colar. Então, o lacinho a gente posiciona bem aqui na frente da mecha central. Os olhos a gente coloca aqui, ó, um de cada lado. Respeitando aqui, ó, a mesma carreira. Então, a gente coloca ali um de cada lado. E aí, exatamente no meio deles, a gente vai entrar com o nariz. A gente posiciona aqui o nariz exatamente no meio dos olhos. E aí, abaixo do nariz, ó, a gente vem com a chupetinha, deixando a argolinha dela na posição correta, né? Então, nessa posição aqui, a gente coloca a chupetinha. Então, vai ficar assim, posicionou no lugar que queria, a gente vem soltando um por um e colando. Então, para isso, é só passar a cola aqui no lado de dentro da peça, para que a gente possa colocar na cabeça e usar os alfinetes para fixar. Então, ó, passou a cola, vem aqui na posição, então, exatamente aqui, ó, no meio, né? Exatamente no meio aqui da mecha central, a gente coloca o lacinho. E aí, para ajudar a fixar, a gente pode pôr o alfinete novamente, para não descolar. Então, a gente coloca aqui um de cada lado para fixar bem o lacinho. Fez isso, pode pegar um dos olhos e fazer a mesma coisa. Depois de passar a cola, agora vem aqui e ajusta ele exatamente na posição que a gente tinha escolhido e vem com os alfinetes aqui prendendo, para ele fixar bem. Prendeu um olho, agora solta o outro e faz a mesma coisa. Passou bem a cola, vem aqui e coloca o olho exatamente na mesma direção, ó. Então, ele tem que estar na mesma altura da carreira lá do outro lado, ó, para eles ficarem iguais. Então, aí a gente vem alfinetando.
Então, verifica se ele tá na mesma altura, na mesma carreira e na mesma distância do cabelo, um de cada lado. Colocou os alfinetes, fixou, agora pode soltar o nariz e fazer a mesma coisa. E vem exatamente aqui, ó, no meio dos olhos e posiciona ele, ajusta aqui com o alfinete, ó, para ele encaixar exatamente no meio dos olhos e alfineta. Vamos soltar aqui a chupeta. E aí, agora a gente pode passar cola nela e colocar exatamente embaixo do nariz. Aí, passou a cola, segura aqui, ó, para que a posição da alça fique certinha, ó, e que ela fique bem centralizada abaixo do nariz. Então, a gente posiciona e vem com os alfinetes também. Alfinetou tudo, agora deixa secar pra gente concluir fazendo os cílios. Agora que a cola já secou, a gente vem aqui, ó, com um pedacinho de fio de um cabinho só na agulha de tapeceiro e insere aqui atrás da cabecinha, ó, e atravessa aqui os pontos para fazer os cílios dela. Então, deixa um pedacinho aqui pra gente finalizar depois e vem aqui e faz os cílios. Então, serão 3 cílios de cada lado. Então, é só vir bordando aqui. Quando finalizar de um lado, vai para o outro e faz do outro. Então, 3 aqui. E os outros 3 aqui. Finalizou os cílios, é só levar o fio lá para trás junto com o outro, ó, e vai ficar assim, 3 de um lado e 3 do outro. E aí, a gente amarra aqui, corta o excesso de fio e empurra a sobra lá para dentro, para esconder. E tá finalizada a nossa mag. Agora, a gente só precisa colocar a argolinha de chaveiro. Então, eu uso essa aqui, que já vem com essa mini lagostinha. Então, a gente só abre ela aqui, ó, atravessa os pontos, ó, bem na mecha central, e ela vai ficar assim. E esse é o resultado final da nossa Meg Simpson em versão chaveiro. E eu gosto bastante desse modelo, porque ele é rápido de fazer, usa pouco material e é perfeito para presentear ou para vender. Então, se você quiser completar a coleção, aqui no canal já estão disponíveis os tutoriais dos outros personagens da família. E para quem prefere a versão completa dos personagens, toda a família também está disponível com o corpo inteiro, além das caixinhas personalizadas que deixam a apresentação ainda mais bonita. Então, se você quiser saber mais, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. E se esse vídeo te ajudou, deixa aqui seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem um novo personagem chegando por aqui. Então, até a próxima aula!